This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. O que é globalização? Como que a Europa se destacou no século XVI? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as grandes navegações. Um dos assuntos mais importantes que vemos ainda na época da escola e que teve um impacto global, inclusive no Brasil. Esse episódio tem como objetivo te ajudar a entender melhor esse tema tão essencial e também trazer uma atualização a respeito de alguns debates que são recentes sobre esse tema. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer nesse episódio é olhar para como estava o cenário do comércio marítimo na Europa a partir do século XIII. Nesse período, muito do que os navegadores e comerciantes europeus conheciam sobre a Ásia vinha de uma sabedoria que tinha origem em relatos das explorações de Alexandre o Grande e dos seus sucessores. Uma outra cultura que teve um papel importantíssimo no contato com o continente asiático e em melhorar as técnicas de navegação foram os árabes. Já no caso do continente africano, o conhecimento dos europeus a respeito dessa parte do mundo era parcial, considerando que o território que estava no norte da África era conhecido, enquanto que os limites mais ao sul da África eram um mistério quase em sua totalidade. O primeiro passo que antecedeu o período classificado como as grandes navegações foi uma série de expedições e rotas de comunicação que atravessaram a Europa e a Ásia por terra durante o final da Idade Média, a partir do século X e XI. Se lembrarmos do episódio recente que eu contei um pouco sobre a biografia de Cristóvão Colombo, iremos lembrar da famosa Rota da Seda, que ia da Europa até a China. Esses caminhos eram cruciais para o modo de vida dos europeus, que já estavam acostumados com a utilização de produtos orientais no dia a dia. Vários europeus aproveitaram essa oportunidade para se dirigirem ao Oriente, sendo que grande parte desses exploradores eram da Península Itálica, já que o comércio entre a Europa e o Oriente Médio era quase totalmente controlado via monopólio por comerciantes das repúblicas marítimas de Gênova, Veneza e Ragusa. A estreita relação desses mercadores com os orientais despertou grande curiosidade e interesse comercial sobre os países dessa localidade. Sem dúvidas, o viajante mais conhecido é Marco Polo, um explorador que nasceu em Veneza e percorreu esse trajeto descrevendo as suas experiências em sua obra conhecida como As Viagens de Marco Polo, mas o seu título original é Livro das Maravilhas do Mundo, que oferece aos futuros exploradores uma espécie de guia e ajuda para definir as distâncias entre a Europa e o Oriente. Para termos uma ideia da sua influência, o seu livro foi lido por todo o continente europeu e foi uma grande fonte de informação para todos os seus leitores. Essas cidades italianas que eu citei se tornaram muito ricas por conta do comércio lucrativo com a Ásia e com a África, que envolviam a seda e outras especiarias, além de incenso, ervas, drogas e ópio.
Esses itens eram utilizados em práticas medicinais, cosméticos, rituais religiosos, perfumaria ou na culinária, usadas como temperos e conservantes. Após conseguirem os produtos orientais com os árabes, os mercadores de Veneza realizavam a distribuição por toda a Europa. As especiarias eram pagas com metais preciosos, que estavam se tornando cada vez mais escassos entre os europeus com o esgotamento das minas. Foi aí que, em acordo com comunidades portuguesas, as repúblicas italianas, especialmente Gênova e Florença, estabeleceram iniciativas empresariais e de financiamento que eram de interesse do rei de Portugal, Dom Dinis. Esse interesse do rei português cresceu principalmente após o processo de retomada do controle do território português na Península Ibérica no ano de 1297, que antes estava com os árabes. Ao longo das primeiras décadas do século XV, o rei Dom Afonso IV organizou as primeiras expedições portuguesas com o auxílio de Gênova. Nesse processo de exploração marítima, as Ilhas Canárias, que já eram conhecidas pelos genoveses, foram encontradas por exploradores de Portugal. Em 1415, os portugueses conquistaram Ceuta, na costa litorânea da África, onde se localiza o Estreito de Gibraltar, com o objetivo de controlar as navegações no norte africano. Esse evento é considerado por muitos pesquisadores como sendo o início da chamada expansão portuguesa. Esse processo provocou grandes agitações na coroa, fazendo com que Portugal deixasse de ser um pequeno reino para se tornar um grande império. O príncipe infante Dom Henrique, que participou ativamente desse processo, tomou conhecimento da existência de rotas comerciais feitas pelos muçulmanos entre a África Ocidental e o norte do continente. Elas envolviam especialmente o ouro e o comércio de pessoas escravizadas, e eram bastante lucrativas. O príncipe queria encontrar a origem dessa intensa rede de negociações e realizar acordos diretamente pelo mar, além de cogitar a possibilidade de encontrar as Índias seguindo o sul do continente africano. Com isso em mente, passou a explorar a costa da Mauritânia em busca de novas rotas. Nos anos seguintes aconteceram progressos consideráveis. Os navegadores João Gonçalves Arco e Tristão da Ilha encontraram as Ilhas da Madeira e de Porto Santo em 1419 e em 1420. 7 anos depois, Diogo de Silves alcançou as 9 ilhas do arquipélago dos Açores. Em 1434, Gil Eanes contornou o Cabo Bojador, um importante marco da navegação portuguesa, e chegou juntamente com Afonso Gonçalves Baldaia a Angra de Ruivos e ao Rio do Ouro, onde hoje é o Saara Ocidental. No começo da década de 1440, o navegador Nuno Tristão chegou ao Cabo Branco. Porém, os anos seguintes trouxeram uma mudança, que foi a limitação do acesso a esses trajetos terrestres da Rota da Seda, por conta de vários fatores. Um deles está diretamente relacionado com o Império Mongol, que controlava esses caminhos durante a própria formação das rotas comerciais e acabou sendo desintegrado por conta de conflitos internos e pelo surgimento de novas forças políticas e religiosas no Oriente. Além disso, é importante ressaltar que nesse mesmo século, a devastadora pandemia de peste bubônica que atingiu a Europa e a Ásia estava em seu auge. Por fim, um outro fator que colaborou diretamente com essa restrição de deslocamentos foi a ascensão expansionista do Império Otomano, que tomou Constantinopla em 1453 e dificultou a passagem de mercadores estrangeiros ao Oriente em seus domínios conquistados. Somado a isso, os otomanos também aumentaram o preço de vários produtos que eram procurados pelos europeus com valores desproporcionais, fazendo com que a manutenção de relações comerciais fosse completamente desvantajosa para a Europa. Por esses motivos, os europeus tentaram encontrar novas rotas e, no meio do caminho, acabaram encontrando um novo continente que mais parecia um novo mundo. Em todo esse processo, a Igreja Católica esteve bastante presente.
Em 1455, o Papa Nicolau V declarou que todas as terras e mares encontradas depois do Cabo Bojador seriam posse do rei de Portugal. Diogo Gomes, em 1456, encontrou o arquipélago de Cabo Verde. Ainda no século XV, o povoamento das ilhas encontradas teve o seu início, e o Golfo de Guiné foi alcançado nos anos 1460. As explorações portuguesas seguiram com a chegada à Serra Leoa, e nesse mesmo ano, o infante Dom Henrique faleceu. Após a sua morte, as finanças da coroa portuguesa para a exploração foram reduzidas. Isso fez com que o rei Afonso V concedesse o monopólio do comércio e da exploração da Guiné para um mercador de Lisboa, chamado Fernão Gomes da Mina. Nesse cenário, pouco a pouco, os navegadores portugueses foram avançando para o hemisfério sul, passando pela costa da Mina, de Benim e do Gabão, passando também pelas ilhas de São Tomé e Príncipe. Já em 1474, a exploração das terras africanas retornou para a coroa e ficou concentrada na atuação do príncipe Dom João, que seria rei alguns anos depois. Após 5 anos, o navegador Diogo Cão chegou ao rio Zaire, também conhecido como Rio Congo, o segundo maior da África. Em 1487, o rei Dom João II enviou Bartolomeu Dias em uma expedição que conseguiu atingir o chamado Cabo das Tormentas, mas que depois desse feito ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança, que ligava o Oceano Atlântico ao Índico. Seria metade do caminho para o tão sonhado projeto de chegar até as Índias. A partir daqui, o próprio rei português estruturou um plano de custos para atingir esse objetivo. Apesar disso, o objetivo final somente seria alcançado no reinado do seu sucessor, Dom Manuel I, que escolheu o navegador Vasco da Gama para executar esse plano. Enquanto Portugal avançou consideravelmente na exploração do Oceano Atlântico, a coroa de Castela, após a sua unificação com Aragão e a conquista do Reino Árabe de Granada em 1492, decidiu investir na navegação, com o mesmo objetivo de encontrar novas rotas voltadas à expansão comercial. Antes disso, o próprio navegador Cristóvão Colombo procurou os reis Fernando II e Isabel I para lhes apresentar o seu plano de estabelecer uma nova rota comercial para o Oriente, chegando até as Índias. Apesar deles inicialmente terem recusado a sua proposta, eles ficaram curiosos com a ideia e pagaram Colombo para que não a contassem para nenhum outro governante, considerando que o mesmo já havia tentado executar o seu plano com o auxílio de Dom João II, que também não aceitou a proposta. Quando a Casa Real Espanhola conquistou o último domínio que estava com os muçulmanos, nomearam Cristóvão Colombo como almirante dos mares da Índia a descobrir e deram a ele 3 navios para sua viagem, além de todo o apoio financeiro da coroa e da população local. Uma das intenções da coroa espanhola era desviar o comércio português na África e conseguir chegar às Índias pelo oeste. Ao que tudo indica, Colombo queria alcançar a China e, no decorrer do trajeto, reivindicaria para a Espanha todas as terras que fossem descobertas e não eram de domínio de nenhum outro país europeu. Foram 4 importantes viagens feitas sob a sua liderança, que tiveram consequências irreversíveis para as grandes navegações. Logo, Cristóvão Colombo partiu no dia 3 de agosto de 1492 do porto de Palos de la Frontera, em Andaluzia, juntamente com toda a sua frota. No dia 12 de outubro do mesmo ano, ele atingiu uma ilha do Caribe que estava repleta de povos originários, que os encontraram no litoral. O navegador genovês imaginava que estava próximo à China, em um local que intitulava ser as Índias Ocidentais, mas sabia que de fato não estava nela. Assim, conforme prometido aos reis espanhóis, Colombo tomou posse daquela localidade em nome da coroa, o que foi devidamente registrado pelas testemunhas. Os indígenas informaram que aquela terra, que hoje faz parte do arquipélago das Bahamas, era chamada de Guanahani, mas a ele a designou com o nome de San Salvador, nome que ainda hoje é usado em uma das ilhas das Bahamas. Após deixar as Bahamas, Colombo partiu acreditando estar próximo do seu objetivo.
No meio do percurso, acabou explorando várias outras ilhas que hoje correspondem aos territórios de Cuba, República Dominicana e Haiti. Durante essa jornada, perto do final de 1492, um dos seus navios, que era conhecido como Santa Maria, encalhou e teve que ser abandonado. Depois de todas as novas explorações, em São Domingos, no Haiti, Colombo fundou uma pequena comunidade com aproximadamente 40 homens dos seus tripulantes e retornou à Europa levando alguns indígenas sequestrados. Isso fez com que espanhóis ficassem surpreendidos com a possibilidade de sustentar não só novas rotas de comércio, mas também de descobrir inúmeras riquezas fundamentais para o fortalecimento político e econômico da coroa. Com todo o sucesso envolvido nesse processo, o navegador foi novamente enviado em setembro de 1493, para assegurar que todas as vontades espanholas fossem realizadas. Em sua segunda viagem, chegou inicialmente até as Antilhas e logo depois explorou a Martinica. Partiu depois para o norte e alcançou Porto Rico. Durante a viagem, retornou à ilha de São Domingos, onde descobriu que a pequena comunidade organizada por ele havia sido atacada pelos indígenas. Por conta disso, deixou um novo grupo de homens na ilha e se dirigiu até onde hoje fica a Jamaica. Nesse período, ele fundou a atual cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, se tornando a primeira povoação europeia no continente americano. A chegada de Colombo no chamado Novo Mundo colocava a Espanha em uma posição de influência a nível global. É claro que isso acabou incomodando seu vizinho, Portugal, considerando que ambos estavam em processo de expansão e de conquistas de novas terras. Para evitar eventuais choques, foi firmado em 1493 o Tratado de Tordesilhas, um acordo internacional entre espanhóis e portugueses para literalmente dividir o mundo entre as duas potências, incluindo as futuras terras a serem encontradas. Como as duas casas reais eram católicas, quem mediou o acordo foi o Papa. Depois de muitas negociações entre os reis de Portugal e Espanha, a linha de demarcação definitiva estava aproximadamente a 300 léguas da ilha de Santo Antão, no arquipélago do Cabo Verde. Era a metade do caminho entre as ilhas descobertas por portugueses e os territórios do Caribe explorados por espanhóis através do Colombo. Ficou determinado que todas as terras localizadas a leste dessa linha seriam de Portugal, enquanto todas as outras que estavam a oeste poderiam ser reivindicadas pela coroa espanhola. É importante ressaltar que no início das discussões para a assinatura do tratado, a região das Índias, cobiçado pelo Dom João II de Portugal, deveriam pertencer à Espanha. O rei, obviamente, não ficou satisfeito com essas condições e precisou acordar com Fernando de Aragão e Isabel de Castela para que as condições fossem alteradas. Diante dessa situação, o que foi acordado foi o seguinte: todas as terras da África, Ásia e leste da América do Sul, onde hoje fica o Brasil, seriam de Portugal, enquanto os espanhóis ficaram com todos os territórios a oeste da linha de demarcação, sendo que boa parte deles eram completamente desconhecidos. Isso fez com que os portugueses, de certa forma, ficassem protegidos do seu principal concorrente na exploração marítima. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a expansão marítima ao redor do mundo, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre alcance, tecnologia, viagens, Ásia e comércio. Segura aí, que é um minutinho só. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Se não houvesse mercadores que fossem procurar tesouros da terra no Oriente e nas Índias Ocidentais, quem transportaria para lá os pregadores que levam os tesouros celestes? Os pregadores levam o evangelho e os mercadores levam os pregadores. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo padre Antônio Vieira em uma demonstração de como a igreja esteve presente nesse processo de expansão marítima, sendo parte essencial desse empreendimento. Como vimos no bloco anterior, os portugueses já estavam na metade do caminho para atingirem as Índias, ao contornarem a África. Vasco da Gama, então, partiu nesse sentido, chegando no litoral da atual cidade de Calicut, na Índia, no dia 20 de maio de 1498. No ano seguinte, ele retornou a Portugal, levando a boa notícia, demonstrando de modo muito claro como que a navegação portuguesa estava em níveis avançados. A partir daí, eles foram adentrando no território indiano pouco a pouco. Apesar das descobertas feitas por Colombo para a coroa de Castela serem consideráveis e terem despertado a curiosidade dos espanhóis, até o final do século XV eles não eram tão consistentes na navegação quanto Portugal. A diferença estava no fato de que as descobertas espanholas ainda não possibilitavam a criação de uma rota comercial para a Ásia que fosse lucrativa. O objetivo, então, passou a ser a ocupação e a colonização dessas terras recém-encontradas, além da exploração dos territórios desconhecidos. O que eles não sabiam ao certo ainda era que o interior do continente americano era profundamente rico e futuramente encontrariam metais preciosos como o ouro e a prata, fundamentais para o princípio econômico do metalismo que se manifestava na Europa Ocidental. Somente uma pequena parte da área dividida pelo Tratado de Tordesilhas havia sido explorada de fato pelos europeus, e por conta disso, vários exploradores, inclusive de outros países além de Portugal e Espanha, passaram a se organizar para desbravarem essas terras. Em 1497, 4 anos após o retorno de Cristóvão Colombo das Américas, um italiano chamado Giovanni Caboto recebeu autorização do rei Henrique VII da Inglaterra para realizar o mesmo trajeto. Ele partiu do sudoeste das terras inglesas na cidade de Bristol e cruzou o Oceano Atlântico. Porém, ele esperava que realizando um desvio para o norte a viagem seria mais curta. E ele acabou indo parar na ilha de Terra Nova, que hoje pertence ao Canadá, além de ter explorado outros lugares da América do Norte. Em 1499, o navegador João Fernandes Lavrador recebeu autorização do rei de Portugal e, junto com Pero de Barcelos, avistou pela primeira vez a atual província canadense de Labrador, nome que foi dado em sua homenagem. Após retornar, possivelmente viajou para Bristol, mas agora passou a trabalhar em nome da Inglaterra. Quase ao mesmo tempo, entre 1499 a 1502, os irmãos Gaspar e Miguel Corte Real exploraram e nomearam as costas da Groenlândia e da Terra Nova.
Ambas as explorações foram registradas no Planisfério de Cantino, de 1502, uma das cartas náuticas mais antigas que representava as descobertas portuguesas. Após Portugal ter chegado às Índias, a coroa portuguesa encaminhou uma frota de 13 navios para explorar a região recém-alcançada na América. Ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral e contava com uma tripulação que estava acostumada com a responsabilidade desse tipo de experiência. Os navegadores Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho e o escrivão Pero Vaz de Caminha. Porém, para evitar a calmaria na região do Golfo da Guiné, os portugueses realizaram um desvio no sentido sudoeste, com a intenção de darem uma grande volta. Por conta disso, eles acabaram desembarcando na América do Sul, no dia 22 de abril do ano de 1500, na região de Porto Seguro, Bahia. Alguns historiadores afirmam que o rei português já sabia da existência dessa região, e por conta disso, a mudança nos rumos que acabou levando ao Brasil não foi acidental, provocando um grande debate sobre o tema. Imaginando estar em uma ilha, Cabral a chamou de Ilha de Vera Cruz. O nome Brasil somente seria utilizado a partir de 1530. Existem ainda aqueles que defendem a tese de que antes de Cabral chegar ao Brasil, houve uma viagem feita pelo navegador espanhol Vicente Yanes, que o levou até o Cabo de Santo Agostinho, no atual estado de Pernambuco. Por ter participado e observado as primeiras viagens de exploração na América do Sul, o florentino Américo Vespúcio acabou se tornando reconhecido por ser o autor de 2 relatos sobre essas expedições, admitindo que, de fato, as terras que foram alcançadas pelos europeus não eram as Índias, mas sim um novo mundo. Mas se foi Cristóvão Colombo o primeiro a chegar na América em 1492, por que o continente se chama América, ao invés de Colômbia ou Colúmbia? Segundo uma das explicações, os primeiros cartógrafos a nomearem o continente novo se inspiraram na fama de Américo, que tinha se tornado um dos nomes mais populares do século XVI. Em 1510, por intermédio de Afonso de Albuquerque, os portugueses haviam conquistado Goa, na Índia, e no ano seguinte chegaram em Malaca, na região continental da Malásia. Os portugueses esperavam, ao mesmo tempo, obter boas relações com os mercadores do Sudeste Asiático, na região conhecida como Ilha das Especiarias. Ao explorarem essa localidade, os navegadores acabaram chegando em ilhas da Indonésia, no arquipélago das Molucas, em 1512. No ano seguinte, atingiram o sul da China, próximo ao Rio das Pérolas, passando a abrir comércio e negociar com os chineses, sobretudo a partir do estabelecimento de feitorias portuguesas na província de Cantão, que posteriormente viria a ser Macau. Em 1513, os espanhóis, sob a liderança do navegador Vasco Nunes de Balboa, se aproximaram do sul da cidade de Acande, na atual Colômbia. Lá eles escutaram alguns rumores de alguns chefes indígenas sobre a existência de um mar rico em ouro, algo que chamou rapidamente a sua atenção. Por esse motivo, Vasco atravessou o Istmo do Panamá, travando diversas batalhas, passando por uma densa floresta até subir a serra localizada ao longo do rio Chucunaque. Quando ele avançou, ele viu o Oceano Pacífico e de lá seguiu no sentido sul para uma viagem curta de reconhecimento. Ele atingiu, seguindo essa direção, uma baía que ele deu o nome de Baía de San Miguel, onde hoje ficam as Filipinas, nomeando o mar encontrado de Mar do Sul, próximo da China. Já em 1515 e em 1516, um outro navegador chamado Juan Dias de Solís navegou até o Rio da Prata e morreu tentando encontrar uma passagem para o Mar do Sul nessa região da América. A partir de 1516, vários navegadores portugueses descontentes com a coroa se reuniram em Sevilha, ao serviço do recém-coroado Carlos I da Espanha. Um deles era Fernão de Magalhães, que já havia participado de expedições até as Índias para Dom Manuel I de Portugal, e imaginava que essas ilhas encontradas por Portugal estavam na realidade na região dedicada à Espanha, pelo menos de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Fernão queria, então, confirmar essa tese. Com o financiamento da coroa espanhola, ele partiu de Sevilha em agosto de 1519 para chegar às Ilhas Molucas no sentido oeste.
Para evitar um encontro com a América Portuguesa, eles fizeram um desvio para o sul, atingindo a região conhecida hoje como Tierra del Fuego, um arquipélago que fica no extremo sul do continente americano. Lá ele ingressou em um estreito que futuramente ganharia o seu nome, o Estreito de Magalhães. Próximo de atingir o seu objetivo, Magalhães acabou morrendo perto de Cebu, nas Filipinas, no meio da viagem. Sendo assim, o espanhol Juan Sebastián Elcano assumiu a liderança até chegarem nas Ilhas Desejadas em 1521. Ao retornarem à Espanha em setembro do ano seguinte, a expedição realizou até então um feito inédito, a primeira circunnavegação de todo o globo terrestre. Com as informações obtidas pela coroa espanhola, através da longa viagem de Magalhães e Elcano, o rei Carlos I reivindicou as Ilhas Molucas como sendo parte dos seus domínios no Tratado de Tordesilhas e começou um processo de colonização da região. Para resolver esse problema gerado, os dois reinos entraram em acordo para estabelecerem um novo limite, dessa vez no sentido leste. Portugal e Espanha escolheram seus especialistas, astrônomos, cartógrafos, pilotos, matemáticos, com o intuito de encontrar um local exato para dividir o mundo em dois hemisférios iguais. As discussões se iniciaram em 1524 e terminaram somente 5 anos depois. Após uma intensa negociação das duas partes, foi assinado a partir disso o Tratado de Saragoça, que determinava que as Ilhas Molucas seriam de Portugal, enquanto que as Ilhas das Filipinas seriam da Espanha. Mesmo com essa divisão, a Espanha não ficou para trás. Ela acabou encontrando impérios muito ricos e populosos dentro da própria América, como os astecas e os incas, e roubou dali muito ouro. É claro que para isso ter acontecido, várias guerras, genocídios, violências e vários outros abusos foram cometidos em nome da prosperidade europeia. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Cristóvão Colombo, o segundo se chama História de Portugal e o terceiro se chama Império Otomano. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história das grandes navegações ou expansão marítima, estamos falando de um dos períodos mais prósperos de nações como Espanha e Portugal. Por conta de algumas mudanças que aconteceram na Europa, envolvendo rotas comerciais, Portugal foi pioneiro no processo de investir em navegações para que a economia desse reino evoluísse ao ponto de se tornar um império. O primeiro desafio para os europeus era encontrar uma rota rápida para o Oriente. A escolha de Portugal foi circunnavegar a África, ou seja, contornar o continente, enquanto a Espanha decidiu partir para o oeste, para dar a volta ao mundo. No caso espanhol, foi a partir dessa tentativa que eles acabaram chegando em um continente novo para os europeus, a América. As grandes navegações representaram uma mudança nas relações de poder na Europa, porque agora a Espanha e Portugal se tornaram potências, uma vez que tinham uma série de colônias ou postos comerciais espalhados pelo mundo. Quanto mais longe os europeus iam, mais eles aumentavam as chances de realizar novos negócios, seja através de rotas comerciais ou através do domínio dos povos nativos. O empreendimento que os países ibéricos começaram acabou inspirando e motivando outras nações, que viram no expansionismo marítimo uma ótima oportunidade de aumentarem as arrecadações de suas coroas, e um exemplo disso foi o avanço dos Países Baixos na América do Sul, e também da Inglaterra na América do Norte, que acabou resultando na formação de uma das maiores potências da atualidade. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores,
Mas muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!